Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Hora certa para você, agora 2h31 e chegou a hora de recebermos a palavra de Deus, um dose de fé. Então eu convido você a abrir seu coração. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito sério. Quero que você me dê a sua atenção, se você pode, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e digna de toda a aceitação. Hoje eu vou falar sobre um assunto que incomoda muita gente, que vez ou outra está muito ativo em algumas pessoas, outras pessoas já conseguiram controlar, outras estão no processo de controlar. Eu quero falar sobre a raiva. Nós precisamos tomar cuidado com a raiva, porque a palavra de Deus, ela nos traz fortes alertas sobre esse sentimento, essa sensação que pode causar muita destruição. Um sentimento que aflorado, um sentimento que usado pode machucar, pode até matar. E hoje, para começarmos nesse assunto, eu quero pegar o texto aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Em outras traduções, a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Nessa tradução da NVT é mais clara ainda, porque diz a palavra que nós não podemos nós não podemos pecar ao permitir o controle da ira sobre nós, da raiva. É natural, é normal que você, em algumas situações que são do nosso desagrado, a gente fique com raiva, a gente ire. Mas a palavra diz que nós não podemos pecar. Nós não podemos cometer pecado, permitindo que a ira assuma o controle das nossas ações e das nossas palavras. Nós precisamos e temos um prazo para a gente acalmar a ira. E sabe qual que é o prazo? é naquele dia. É um prazo aí até o sol se pôr, ou seja, até de passar de um dia para o outro. Nós temos um prazo. Você se conhece. Tem muitas pessoas que quando estão zangadas, que estão com raiva, elas não dão tempo para si mesmas se acalmarem. Elas já vão em cima, já vão atrás, já vão querer resolver as coisas naquele momento, no calor da raiva. Aí elas fazem as piores burradas da sua vida. Aí elas cometem uns pecados mais assim horríveis da sua vida, porque machucam outras pessoas, tomam decisões e atitudes baseadas naquele sentimento. Gente, nós não podemos pecar, permitindo que a ira controle a gente. Eu trouxe para vocês uma historinha, eu acho muito interessante essa história, que diz o seguinte: tinha um cavalo que ele estava amarrado e ele estava tentando se soltar de todas as formas. Aí veio um demônio e soltou o cavalo. O cavalo foi para onde? O cavalo foi nas terras de um fazendeiro. E o cavalo começou a comer a plantação do fazendeiro. Aí o dono da fazenda, quando viu o cavalo lá comendo a sua plantação, ele pegou uma espingarda e matou o cavalo. Aí quando o dono do cavalo descobriu que o fazendeiro tinha matado seu cavalo, ele pegou a espingarda e foi lá e matou o dono da fazenda. Quando a mulher do dono da fazenda viu que o dono do cavalo tinha matado o marido dela, ela pegou a espingarda e matou também o dono do cavalo. Aí o filho do dono do cavalo descobriu que a mulher do fazendeiro tinha matado o pai dele, ele foi lá e matou a mulher. Aí os vizinhos ficaram enfurecidos e mataram o garoto e queimaram a casa dele. Aí eles perguntaram pro demônio: uai, demônio, por que você fez tudo isso? Aí o demônio respondeu: eu só soltei o cavalo. Vocês entenderam a ênfase da história? O demônio só soltou o cavalo, gente. Ele só fez isso. O resto foi a raiva do ser humano que agiu. Sabe qual que é a moral dessa história? É que o diabo, ele faz pequenas coisas. Ele faz coisas simples. Sabe por quê? Porque ele sabe que a maldade que existe dentro dos nossos corações é capaz de fazer o resto. Ele sabe que a maldade que existe dentro do ser humano, o desenfreio, o descontrole, faz o resto sozinho. O diabo, a gente pensa assim: o diabo que tá agindo. Não! O diabo, ele precisa só de um lugarzinho, ele precisa só de uma coisinha. E aí o resto quem faz é o ser humano. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Por isso precisamos conhecer a nós mesmos.
Porque nós não podemos dar lugar para o diabo. Diz a palavra que quando você permite a ira te controlar, você peca. E aí você dá oportunidade para o diabo. É tudo que ele quer. Ele quer achar uma oportunidade na sua ira. Ele quer achar uma oportunidade na sua raiva para poder destruir a sua vida e destruir a vida das pessoas que você ama. Para destruir seu trabalho, para destruir sua casa, para destruir seu ministério, para destruir você. É isso que o diabo quer, meu querido, minha querida. Aí agora nós vamos pegar um outro exemplo bíblico, um exemplo assim muito clássico. Lá em Gênesis 4, a partir do versículo 3, diz o seguinte: no tempo da colheita, Caim apresentou uma oferta para Deus. Parte da sua produção ele deu para Deus. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. E o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Caim e Abel, eles são os primeiros seres nascidos de mulher. Eles eram os filhos da Eva e do Adão. Então eles são os primeiros seres humanos nascidos do jeito que eu e você nascemos, porque Adão e Eva foram criados por Deus, foram feitos pelas mãos de Deus. Mas aí Adão e Eva tiveram relações depois que saíram do Éden, depois que foram expulsos do Éden. Aí eles tiveram o primeiro filho, Caim. Aí depois do Caim tiveram o outro, segundo filho, Abel. Aí diz a palavra que um dia esses dois irmãos foram adorar a Deus oferecendo um sacrifício, oferecendo uma oferta. O Caim, ele era agricultor, ele trabalhava no campo, deu o que ele tinha de melhor ali na sua colheita. O Abel era pastor de ovelhas e deu o melhor do seu rebanho. Só que aí diz a palavra que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel, mas Deus não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim. Mostrando pra gente que primeiro Deus aceita o nosso coração antes de aceitar aquilo que a gente oferece. Nós precisamos ter uma boa intenção, uma intenção pura, santa diante de Deus quando formos oferecer algo na obra do Senhor. Seja dinheiro, seja serviço, seja ministério. Aí diz a palavra de Deus que o Caim ele ficou enfurecido, porque ele viu que Deus não aceitou ele. Ele ficou transtornado. Sabe o que é uma pessoa ficar transtornada? Sabe o que é uma pessoa ficar enfurecida? Eu sei, sabe por quê? Porque eu já fiquei transtornada na minha vida. Eu já fui uma pessoa dominada e controlada pela raiva. Mas aí diz a palavra aqui, vamos continuando no texto. Versículo 5, versículo 6. Deus chega para Caim e pergunta: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou: por que você está tão transtornado? Gente, significa que aquela raiva que ele estava naquele momento era muito grande. E o transtorno dele era muito grande. Aí a palavra de Deus vai dizer, Deus diz para ele, versículo 7, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você é capaz. Mas você é quem deve dominá-lo. Aí no versículo 8 Deus diz, no versículo 8 diz a palavra que Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Bom, vamos analisar o texto aqui. Diz a palavra do Senhor o seguinte: eles foram oferecer uma oferta, Caim não foi aceito. O que ele ficou? Ele ficou com raiva, ele ficou furioso, ele ficou transtornado. Deus viu o jeito que ele estava e perguntou para ele: Caim, por que você está tão furioso? Por que você está tão transtornado? Gente, a raiva, ela cega a pessoa. Cega ou não cega, meu povo? A raiva cega. Quando a pessoa está enfurecida, ela fica cega, ela não vê. Quantas vezes, depois de passar a raiva, a pessoa tem que chegar lá em quem ela ofendeu, machucou e dizer: me perdoa, eu estava com raiva. Quantas vezes nós usamos essa frase: me perdoa, eu falei aquilo, mas foi na hora da raiva. Nós temos que ter cuidado. E a chave da vitória pra gente controlar a raiva é o que Deus diz pra Caim aqui. Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Agora, se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo. Ou seja, a raiva deseja controlar você. A raiva deseja, a ira, a fúria deseja controlar você. Mas é você quem deve dominá-lo. Por isso que existe lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, o dom do Espírito, o fruto do Espírito, que é o autocontrole, que é o domínio próprio.
A raiva, a ira, ela vai sempre bater a nossa porta, mas nós precisamos controlá-la. Nós precisamos dominá-la. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua controlar a sua raiva. Eu controlo a minha raiva e você controla a sua. Nós precisamos entender. Aí acontece uma coisa. O Caim, ele estava tão transtornado, ele estava tão cego de raiva, que diz a palavra que ele sugeriu, ele chamou o Abel para ir com ele no campo. E lá no campo, ele matou o Abel. Sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui agora, com esse versículo? Que quando você estiver com raiva de alguém ou de alguma coisa, você deve se afastar daquela pessoa que te causou a raiva. Você tem que afastar, tem que sair de perto dela pelo menos por algumas horas, para você respirar, para você pensar direito, para você oxigenar o seu cérebro e pensar em como controlar a sua raiva daquela pessoa. Quando alguém te ofender, quando acontecer alguma coisa, seja no trânsito, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde você estiver, seja na igreja, você ficou enfurecido, saia de perto. Se afasta daquela pessoa que te causou a raiva. Sai do meio daquela situação que te causou a raiva. Casca fora, vai pra longe. Sabe por quê? Porque se você não sair de perto, você pode correr o risco de pecar. Você pode correr o risco de fazer uma tragédia, como Caim. O Caim, tudo que ele tinha, Deus já tinha alertado ele, mas ele não deu ouvidos para Deus. Por que você tá assim, Caim? Qual que é o motivo? Não tem motivo para você ficar assim. Por que você tá desse jeito? Por que você tá tão transformado? Cuidado! O pecado está à porta. Ou seja, o diabo está à porta. O diabo está esperando apenas uma oportunidade única para poder achar um lugar e fazer você desgraçar a sua vida. Mas você tem que ter cuidado com ele. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos ter controle. Ah, mas eu não aguento os meus meninos. Esses meninos é muito bagunceiro. E aí você enfurece dentro da sua casa, acaba batendo desnecessariamente nos filhos, acaba xingando o marido. Minha irmã, minha querida, vai lá fora, respira, dá uma volta no quarteirão. Sabe, a gente tem que afastar. Quando você vê, você se observar, você sentir que você está com raiva e que a raiva está começando a controlar você, se afasta por um momento, tranca no banheiro, vai para algum lugar, entra debaixo da cama, deita, põe um travesseiro na cara, mas não abra sua boca. Não haja. Tem muita gente que quando tá com raiva, quando tá na ira, quando tá no ódio, a pessoa quer... Aí que a pessoa fica lá em cima. A pessoa fica em cima do causador da confusão. Aí ela começa a discutir também. Enquanto não acontece alguma coisa, a pessoa não sai dali. Ela fica lá em cima caçando a briga. Ela fica lá em cima dando valor à briga. Meu querido, não faça isso. Se implicar em você, se caçarem briga com você, saia de perto. Fique calado. Vai pra algum lugar. Saia de perto daquela pessoa. Se você não conseguir se controlar, saia. Vai andar. Vai pra algum lugar. Mas não fique perto pra você não pecar. A gente aprende, vou te falar sinceramente, uma pessoa que aprendeu a controlar a raiva, a gente aprende a dominar. Hoje, até as pessoas que me causam, os lugares que me causam raiva, quando vem, eu penso na palavra, eu lembro que eu tenho o poder de me controlar, porque eu tenho o Espírito Santo que opera em mim o fruto do Espírito. Então nós precisamos ter cuidado. Vamos lembrar de Caim. Caim, ele deveria ter se afastado do Abel, mas não. Ele chamou o Abel para ir no campo, e lá no campo ele matou o seu próprio irmão. Foi o primeiro assassino. Agora carrega o resto da vida essa marca sobre ele. Então nós precisamos ter cuidado. Vamos lembrar do cavalo também. O demônio, ele faz coisas pequenas. O resto, ele faz coisas pequenas porque ele sabe que o resto o ser humano faz. Mas você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você pode ser diferente. Você pode ter o autocontrole. Então vamos tomar cuidado com a raiva. Vamos refletir na palavra de Deus. Vamos pensar que nós não podemos criar oportunidades para o diabo, permitindo que a ira nos controle. Não vamos pecar. Vamos viver uma vida em paz, em tranquilidade, vivendo e fazendo a vontade do Senhor. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu oro porque eu sei que a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos capacita, a Tua palavra nos santifica, a Tua palavra nos faz melhores todos os dias um pouco mais. Eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que recebeu essa palavra, por aqueles que vão receber através do vídeo, por aqueles, Senhor, que estão nesse momento diante, Senhor, dessa oração. Que a Tua presença, que a Tua graça alcance cada coração. Que aqueles que estão sendo dominados pela ira, pela raiva, aqueles que estão com o coração cheio de raiva, de rancor, que eles recebam agora a
paz do Senhor Jesus, que eles recebam a tranquilidade, o alívio, que eles recebam agora em nome de Jesus o controle, o domínio próprio, a conscientização, as forças para se controlarem, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer refrigério a cada coração. Arranca, Senhor, toda a raiva, todo o ódio do coração desse homem, dessa mulher. Não permita que o teu filho seja corroído, Senhor, por esse sentimento tão horrível, tão ruim, que é de ficar zangado e com raiva de tudo, de todos e toda hora, o tempo todo. Que o Senhor possa trazer paz nessa vida, que essa vida possa receber o refrigério do Senhor, receber o Espírito, a tranquilidade, o Espírito manso e humilde do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que haja paz e vida em cada coração, eu peço que o Senhor venha alcançar cada pedido de oração que chegou aqui para mim também, que o Senhor possa transformar as vidas, que o Senhor possa curar os enfermos, que o teu poder alcance a